Você tá ali, no meio de uma série, de uma reunião importante, de um jogo online decisivo. E do nada, a internet trava. Ninguém desligou nada. Ninguém mexeu em nada. Ela simplesmente parou de funcionar. Fica comigo até o fim desse vídeo, porque o motivo real por trás disso não tem nada a ver com o que todo mundo acha que tem. E não, o problema quase nunca é a sua operadora. Isso acontece em praticamente toda casa do planeta. Não importa se você mora no Brasil, no Japão ou nos Estados Unidos. O ritual é sempre o mesmo. A internet cai, você olha para o roteador, vê as luzinhas piscando de um jeito estranho, e já sabe o que fazer. Tira da tomada. Espera uns segundos. Coloca de volta. Funciona quase sempre. E é aí que mora o mistério. Porque ninguém nunca te explicou por que isso funciona. A gente aprendeu esse gesto como quem aprende a rezar antes de dormir. Sem entender o motivo, só sabendo que dá certo. O roteador virou esse objeto que todo mundo tem em casa, mas que ninguém realmente entende. Ele fica ali, num canto, quase escondido, atrás da televisão ou em cima de um móvel qualquer. E a gente só lembra que ele existe quando ele para de funcionar. Mas eu te prometo, tem uma parte disso que ninguém nunca te contou. Mas eu te prometo. Primeira camada. O roteador não é essa caixinha boba que só passa internet adiante. Dentro dele tem processador, tem memória, tem um sistema inteiro rodando, parecido com o de um computador pequeno. Ele decide, em tempo real, para onde vai cada pedacinho de informação que entra e sai da sua casa. E assim como seu computador trava quando você abre 40 abas, mais um vídeo em alta qualidade, mais um jogo ao mesmo tempo, o roteador também trava. Só que no lugar de abas, ele lida com aparelhos. Uma casa hoje facilmente passa de 20 aparelhos conectados na mesma rede. Celular, televisão, caixa de som, geladeira, campainha inteligente, até a lâmpada que acende pelo aplicativo. Cada um desses aparelhos fica pedindo um pedacinho da atenção do roteador o tempo inteiro, mesmo quando ninguém está usando ativamente. Até que ele simplesmente não aguenta mais e trava. Segunda camada. E aqui entra a parte que praticamente ninguém sabe. A sua internet tem um endereço. Assim como sua casa tem número de rua, o seu roteador recebe um número que identifica ele na internet inteira. Isso se chama IP. Só que esse número não é fixo. A operadora empresta esse endereço por um tempo determinado. Pode ser algumas horas, pode ser alguns dias. Quando esse prazo acaba, ela troca. Manda um número novo, automaticamente, sem avisar. Só que se o roteador está sobrecarregado, ocupado demais lidando com 20 aparelhos ao mesmo tempo, ele pode simplesmente não perceber que o endereço mudou. E continua tentando usar o antigo, insistindo, batendo na porta errada. É como se você tivesse mudado de apartamento, mas continuasse esperando a correspondência chegar no endereço velho. A carta existe. Ela foi enviada. Mas ela nunca vai chegar, porque está indo para o lugar errado, para o seu antigo endereço, onde já não mora mais ninguém. Terceira camada. E é exatamente aqui que entra o motivo real por trás de desligar e ligar de novo. Quando você tira o roteador da tomada, toda aquela energia acumulada nos componentes internos se descarrega por completo. A memória se limpa inteira. Tudo que estava travado, todo o processo enroscado, toda tentativa de usar o endereço antigo, se apaga de vez. E quando o aparelho liga de novo, ele reinicia do zero, como se tivesse nascido de novo. Busca um endereço novo. Reorganiza tudo que estava confuso lá dentro. Não é mágica. É literalmente resetar a memória de um computador pequeno que estava sufocado de trabalho. E isso explica por que esse truque tão simples resolve a maioria absoluta dos casos de internet lenta ou travada. O problema nunca foi a velocidade contratada, aquela que você paga todo mês. O problema era um aparelho pequeno, tentando lidar com informação demais, preso num endereço que já não existia mais. Tem outro vilão nessa história que quase ninguém associa ao problema. O calor. Roteador enfiado atrás da televisão, dentro de um armário fechado, coberto de poeira, sem espaço nenhum para respirar. Isso esquenta os componentes internos, exatamente como um celular esquenta quando fica muito tempo jogando com pouca bateria. E aparelho quente funciona pior, trava mais, perde desempenho aos poucos. Às vezes isso vai piorando bem devagar, ao longo de semanas inteiras,
até você perceber que a internet está ruim há um tempão e nem sabia o motivo. Você só sente que hoje em dia a internet está mais lenta, sem imaginar que o culpado é um aparelho sufocado atrás de um móvel, tentando irar. Existe ainda uma disputa acontecendo no ar da sua casa, o tempo todo, que você nunca viu. A maioria dos roteadores transmite numa frequência muito concorrida, usada também por micro-ondas, babá eletrônica e até pelo roteador do vizinho, na parede ao lado. Isso é feito de ruído acumulado, sinais se atropelando no mesmo espaço, atrapalhando a informação chegar até você. Tem uma frequência alternativa, mais rápida e bem menos disputada, só que com alcance bem menor. Boa para apartamento pequeno, onde a distância até o roteador nunca é grande. Já para casa grande, com paredes no meio do caminho, vale mais a frequência que vai mais longe, mesmo sendo um pouco mais lenta. Existe uma exceção interessante nessa história toda. Às vezes você faz tudo certo. Reinicia, reposiciona, troca de frequência, atualiza o aparelho, e mesmo assim a internet continua ruim, do mesmo jeito. Nesses casos, o problema pode nem estar dentro da sua casa. Pode estar lá fora, na rede da operadora, num poste na sua rua ou numa central a quilômetros de distância. Um cabo com defeito, uma instabilidade que afeta a região inteira, não só a sua casa. Nesse caso, nenhum truque caseiro resolve sozinho. Só um técnico, indo até a origem real do problema. E tem um detalhe curioso nisso tudo. Roteadores muito antigos, com mais de 5 anos de uso, muitas vezes nem têm capacidade de acompanhar a velocidade que você contrata hoje. É como tentar encher uma piscina inteira usando uma mangueira de jardim, fina, feita para outra época, outra demanda. Vale a pena checar, de vez em quando, se existe uma atualização disponível para o seu aparelho, porque parte da lentidão pode ser simplesmente um software desatualizado, brigando com uma internet moderna demais para ele. Da próxima vez que a sua internet cair do nada, talvez você não fique só irritado. Talvez você lembre que ali dentro daquela caixinha discreta, existe um computador inteiro tentando dar conta de 20 aparelhos, um endereço que muda sem avisar, e um monte de ruído invisível disputando espaço no ar da sua casa. E que aquele gesto automático de tirar da tomada e esperar, na verdade, é a forma mais simples de dar um respiro para essa máquina que trabalha sem parar, o tempo todo, sem que você perceba, escondida num canto qualquer da sua casa. Se esse vídeo te fez enxergar diferente uma coisa que você faz quase todo dia, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Tem muito mais coisa óbvia esperando para ser desvendada. O óbvio só parece óbvio, até você entender por que a internet cai sozinha, sem ninguém tocar em nada.